Então, retomando com gramática. Valentina, agora nós vamos corrigir atividades complementares. Foi na agenda as páginas 6 a 8, né? No caso, se refere à gramática. Lembrando que neste capítulo 1, nós aprendemos sobre os poemas, e no caso da gramática, nós aprendemos a classificação silábica das palavras. E aí vamos corrigir as páginas 6 a 8 das atividades complementares, ok? Então vamos lá. Quando duas palavras terminam com sons parecidos, dizemos que elas rimam. É o que acontece com as palavras menina e pequenina, ou leão e coração, por exemplo. Nos poemas, as rimas costumam ficar no fim dos versos. Aí a terceira questão diz assim: circule no texto as palavras que rimam. Agora, complete os diagramas a seguir, separando as sílabas dessas palavras. Então, no caso, nós descobrimos que as palavras que rimam no texto são as palavras veludo, polpudo, meu e comeu. Então, vamos lá. A separação da palavra veludo, né? Ele já dá até o final, que no caso é o DO. Então, fica veludo. Polpudo, polpudo. Então, veludo e polpudo possuem 3 sílabas, né? Então, dizemos que ela é uma trissílaba. Mas eu já estou até adiantando a resposta. Meu e comeu são as duas palavras que rimaram. No caso, meu possui apenas uma sílaba e comeu 2 sílabas. Na quarta, releia as palavras que você circulou. Escreva-as abaixo na coluna correta. Então, a palavra que possui uma sílaba é meu. Meu, nós dizemos que é uma monossílaba. Palavras que possuem 2 sílabas. A palavra comeu. Sendo assim, ela é uma dissílaba. E as palavras que possuem 3 sílabas é veludo e polpudo. Então, no caso, são trissílabas. Quinta, complete os itens A, B e C usando as palavras abaixo. Então, no caso, monossílaba, dissílaba, trissílaba. Letra A. Uma palavra com uma sílaba é chamada de claramente monossílaba. B. Uma palavra com 2 sílabas nós chamamos de dissílaba. E letra C. Uma palavra com 3 sílabas é chamada de trissílaba. Então, repetindo, letra A, monossílaba, letra B, dissílaba e letra C, trissílaba. Página 7, sexta questão. Observe as imagens abaixo, depois conte quantas sílabas formam cada palavra e pinte o número correspondente. Então, vamos lá. Então, a palavra aí, a primeira é passarinho, no caso, né? Então, passarinho. Então, é formado 4 sílabas. Então, nós vamos circular o número 4, não é isso? Desculpa, pintar o número 4. Próxima, banana. Então, a palavra banana possui 3 sílabas. Então, nós vamos pintar o número 3. Próxima palavra, menino. Menino possui 3 sílabas, então nós vamos pintar o número 3. E por último, a palavra maçã. Maçã possui 2 sílabas, então nós vamos pintar o número 2. Então, repetindo, passarinho, vamos pintar o número 4. Banana, vamos pintar o número 3. Menino, nós também vamos pintar o número 3. E maçã, vamos pintar o número 2. Sétima questão. Circule a resposta correta. Letra A. Passarinho rima com certeza, carinho. Passarinho rima com carinho. Então, vamos circular a palavra carinho. Letra B. Banana rima com semana. Letra C. Menino rima com bailarino. E letra D, maçã rima com amanhã.
Então, repetindo, letra A, carinho, letra B, semana, letra C, bailarino e letra D, amanhã. Página 8. Leia o trecho de outro poema para responder as questões de 8 a 12. Se a goiabada é feita de goiaba, se de limão é feita a limonada, do que será que é feita a madrugada? Poema de Alcides Vilaça, poema de cada dia. Oitava, no poema acima, o eu lírico está comendo, pensando ou brincando. Então, claramente, ele está pensando. Nona, responda. Letra A, quem escreveu o poema? Então, como acabamos de realizar a leitura, o poema foi escrito por Alcides Vilaça. Letra B, como chamamos a pessoa que cria textos? Então, nós sabemos que a pessoa que cria o texto, ele é um autor ou um escritor. Décima, no trecho de poema que você leu, do poema que você leu, A. Letra A, quantas estrofes? Então, como nós podemos observar, Valentina, nesse poema nós temos apenas uma estrofe, somente uma estrofe. Na letra B, quantos versos? Então, nós podemos contar. Nós sabemos que verso corresponde a cada linha de um poema. Então, observando esse poema, nós temos uma, duas, três linhas. Então, nós temos 3 versos. Letra B, 3. E letra C, quantas palavras que rimam? Então, nós podemos observar que temos 2 palavras que rimam, que no caso é limonada e madrugada. Então, vou repetir. Letra A, quantas estrofes? 1. Letra B, quantos versos? 3. E as palavras que rimam na letra C, então 2, limonada e madrugada. 11ª, leia as palavras a seguir e faça o que se pede. Nós temos aí as palavras se, feita, goiaba, de, limão e que. Na letra A diz assim, pinte de azul as palavras monossílabas. Então, as palavras que nós iremos pintar de azul são as palavras se e de. Pintar de azul as palavras se e de, pois são monossílabas. Letra B, pinte de laranja as palavras de sílabas. Então, as palavras de sílabas que nós temos a palavra feita, no caso fica feita. E a palavra limão, limão. Então, a palavra feita e limão, vamos pintar de laranja. Na letra C, pinte de rosa as palavras de trissílabas. Então, trissílabas nós temos goiaba, vamos só voltar um pouquinho, porque eu esqueci de uma palavra monossílaba, que no caso a palavra que. Então, as palavras monossílabas são se, de e que. Então, elas serão pintadas de azul. Se, de e que pintadas de azul. Pintadas de laranja, feita e limão. E pintadas de rosa a palavra goiaba, pois é uma trissílaba. Ok. Então, Valentina, agora nós iremos, após a correção, nós iremos responder a 9ª questão. Então, no caso, eu estarei te explicando e você vai responder sozinha, tudo bem? Então, na página 9, 12ª, complete. Se de laranja é feita a... Então, nós vamos aí colocar uma palavra que seja referente a laranja. Se de laranja é feita a... Daí você vai continuar. Se de banana é feita a... Então, nós vamos colocar uma palavra que seja referente à laranja e também à banana. Do que será feita a? Então, a resposta desta parte é pessoal. Se de é feita a peixada. Do que é feita a peixada? Então, qual o ingrediente principal para uma peixada? Então, pense um pouquinho aí. Se de
é feita a macarronada. Então, para ter uma macarronada, qual é o ingrediente principal que necessita? Então, você estará colocando o item que corresponde. Então, do que será feita a, e aí você completa com uma palavra que possa rimar, que fique mais interessante, né? 13ª, liga as palavras que têm o mesmo número de sílabas. Ou seja, se a palavra for de sílaba, você vai ligar com uma outra de sílaba. Se a palavra for uma monossílaba, você vai ligar aquela que seja referente a uma monossílaba. E aí nós temos suco, laranja, chá, pão, queijo, sorvete. Então, a palavra suco, Valentina, você vai ligar a uma palavra que também seja de sílaba. Olha, eu já estou te dando a dica. A palavra suco é uma de sílaba. Então, você vai ligar a outra palavra que está à frente, que seja uma de sílaba. A palavra laranja. Palavra laranja, nós sabemos que é uma trissílaba. Então, você vai ligar a outra que seja trissílaba. E a palavra chá é uma monossílaba. Então, você vai ligar a outra palavra que seja uma monossílaba. E na 14ª, você vai copiar as palavras da atividade anterior na coluna adequada. Então, na primeira coluna, são as palavras monossílabas. Então, você vai copiar referente à questão de número 13. Na questão de número 13, quais as palavras são monossílabas? Então, você vai copiar aqui nessa primeira coluna. As palavras que são de sílabas, você vai observar aqui nessa questão, na questão de número 13, e vai copiar aqui, ó, as palavras que são de sílabas. E as palavras que são trissílabas, novamente, você vai observar aqui na questão de número 13 e vai copiar aqui no quadro, beleza? Primeira coluna, palavras monossílabas. Segunda coluna, palavras de sílabas. E terceira coluna, as palavras trissílabas, tá bom? Qualquer dúvida, você me manda mensagem lá no WhatsApp, tudo bem?